Oi, gente. Eu estou com saudades. Será que vocês ainda lembram de mim? A gente só tem um dia de aula, né? E eu nem faço tanta interação. Mas vocês estão aqui dentro, tá? Amo todos vocês. De amor mesmo, de amor fraternal, tá bom? Acho que é legal. A gente está aí iniciando a nossa primeira videoaula e eu espero que vocês gostem. Vou tentar fazer da melhor maneira possível, com palavras fáceis de entender. A escola, como sempre, se preocupando com o bem-estar de vocês, educativo. Acho isso super legal. E vocês não vão sair prejudicados no cronograma do ano letivo, né? Que é também legal. E aí cumpre o contrato de vocês com a escola. A gente, com essa aula de materno, a gente já deu uma pincelada, que foi até no dia daquela apresentação. Mas aí foi só assim, muito no início, muito sucinto. E a gente começou a falar sobre a puberdade e a reprodução. Eu acho que vocês lembram, não é? Mas eu vou dar uma pinceladinha rapidinho. Uma outra vez que eu queria dar é o seguinte: no final de cada exercício eu vou colocar questões que eu gostaria que vocês respondessem, mas por favor, não me manda pelo zap, o meu telefone está ultra mega lotado. Então me mande por e-mail, tá? Pode ser aquele mesmo. E aí vocês tirem fotos e mandam no e-mail. Pode escrever no papel as respostas e mandar no e-mail. Tá bom? Outra coisa, as nossas aulas em sala, o tempo é bem maior. Essas aulas online, elas são pequenas, até para não ficar tão maçante. E por isso eu gosto de colocar vídeo, né, para dar assim uma esclarecida. Então, eu vou estar enviando de 2 a 3 aulas por semana, para dar mais ou menos o tempo em que a gente estaria junto em sala. Ah, professora, mas aí são outros assuntos. Vamos combinar que aí é o tempo que a gente ficaria lá e o que eu passasse em sala seria o que vocês iam me entregar na outra semana. Tá bom? A gente dá início aqui ao assunto de puberdade e reprodução. A puberdade, ela é uma fase de transição, onde as modificações internas e externas, tanto na mulher como no homem, elas ocorrem de várias maneiras, de várias formas. Esta maneira ou forma, ela pode ser de natureza fisiológica, física e psicológica. Por quê? Porque mexe com todo o corpo, com toda a parte metabólica. E isso causa, às vezes, transtornos assim que vocês nem imaginam. Quando a mulher vai crescendo, ou seja, a menina, que ela começa a amadurecer os seus órgãos internos, esses órgãos eles começam a emitir sinais químicos para que certos produtos sejam fabricados para o desenvolvimento de outras partes. No caso da mulher, o estrogênio e a progesterona são os responsáveis pela mudança do corpo interno e externamente. É uma nova fase de evolução para essa pessoa. E a testosterona, ela é o hormônio predominante masculino. O estrogênio e a progesterona, eles quando são estimulados, eles estimulam mudanças como aparecimento de espinhas, acúmulo, né, de gordura nas regiões glúteas, nas coxas, nos quadris. No desenvolvimento das mamas, as mamas ficam maiores e mais sensíveis. Pelos em regiões pubiana, axila, que não existiam antes, passam a existir, exceto quando aparecem pelos em partes que não é uma parte comum feminina, e aí você pode dizer que você está com excesso de hormônio masculino, que é a testosterona, da qual você vai ter que fazer um tratamento. Nesse slide, a gente está mostrando a figura do sistema reprodutor feminino. Do que ele é composto?
nós temos as trompas de Falópio, são 2 trompas uterinas, um útero, o colo do útero, o canal vaginal e os 2 ovários. Agora a gente vai começar a ver alguns vídeos onde vocês vão mergulhar na parte interna do sistema reprodutor feminino. Gente, não deixem de assistir. Gente, antes da gente ver o vídeo sobre ovulação, que é super interessante, né? Como funciona o mecanismo de produção hormonal no fisiológico feminino, a gente vai falar aí sobre essa transição, para a gente entender melhor antes de ver o vídeo. Esse momento de transição feminino é a parte onde a menina, a criança, o infantil muda para a puberdade. Puberdade essa onde vai haver o amadurecimento do sistema fisiológico e aí, a partir daí, vai começar a evolução de estímulos, né? De várias reações químicas, né? No caso, a gente vai falar aqui do hormonal, onde os ovários eles são estimulados para amadurecer os óvulos. Com esse amadurecimento, aí eu tenho aí a menarca, né? A primeira menstruação. É a fase realmente em que a menina percebe que já é uma moça, né? Dentro desse momento de modificações, a evolução das glândulas do sistema genital feminino, ela recebe estímulos de hormônios a partir da hipófise do cérebro para desencadear a produção hormonal. O FSH, que é um hormônio folículo estimulante, estimula a iniciação da ovulação feminina. A partir desse momento de ovulação, aí começam os ciclos menstruais, né? E conforme vai acontecendo mês a mês, no início é meio que desregulado, mas depois há uma regulação através de um outro hormônio, o LH, o hormônio luteinizante. Ele é que vai auxiliar o controle dos ciclos menstruais. A mulher, em cada ciclo menstrual, ela libera cerca de 500 a 1000 óvulos. Óvulos esses que a gente já nasce com cerca de 300 mil e não são renováveis, tá? Não é como o homem. Os que não forem fecundados vão se perder, vão morrer. E aí, com tanta modificação no corpo, ela começa a ficar mais lubrificada. É um líquido composto de água, né, do plasma sanguíneo e proteínas, que eles são fabricados a partir das glândulas que a gente tem na entrada do canal vaginal, a glândula de Bartholin e a glândula de Skinner. Essa lubrificação ela tem um pH ácido. Essa acidez de 3,8 a 4,5, dependendo da pessoa, ela atrapalha. A gente finaliza esse slide da primeira menarca da mulher, né, da menina que passou a ser moça, na fase de puberdade, a adolescência. Coloquei essas figurinhas aí, ó, que são os absorventes que elas vão ter que fazer uso por um bom tempo da vida. Bonitinho, né? Eu achei muito fofinho. Esse é o vídeo que eu havia falado sobre ovulação, tá? Ele vai estar disponível lá para vocês assistirem na plataforma. Se vocês assistiram o vídeo da ovulação, de como acontece o mecanismo, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu achei super interessante, né? Uma forma assim bem legal de mostrar a parte interior de como funciona essa fase da mulher. E aí, numa nova fase, ela só passa a partir daí por momentos evolutivos, né? E chega o momento da relação sexual ou coito, que é a mesma coisa, desta mulher. Esta relação, ela pode ser fecundada ou não,
tá? E essa fecundação, ela pode ocorrer de duas formas. Uma, se ela tiver relação 5 dias antes do período dela ovular, e aí você coloca 24 horas da fecundação, mais ou menos e tal, e 6 dias depois ela já está participando, está desenvolvendo dentro dela o quê? De uma fecundação. Por quê? Por que tanto tempo assim? Porque ela teve a relação 5 dias antes dela ovular. E o espermatozoide, ele fica até 6 dias vivo dentro da mulher. Então, se ela teve essa relação 5 dias antes, ele vai ficar vivo, esperando quietinho, e quando ela ovular no 5º dia, ele vai fecundá-lo, né? Vai passar o período de 24 horas para esse processo, e aí sim, ela tem aí o início de uma gravidez. O outro caso é mais simples. Se ela tiver o coito no dia que ela estiver ovulando, poderá haver a fecundação dentro de 24 horas, no que eu falei antes, porque é o processo do espermatozoide ser introduzido dentro do óvulo e aí começar aquelas clivagens e tal, enfim. Esse é um período de 24 horas para ele se tornar um zigoto. E aí depois começa aí, depois dessa fecundação, o processo de gravidez. Eu coloquei aqui duas figuras, uma com uma régua esférica, né? De novo, até eu apresentei uma outra em aula e pedi esse trabalho para vocês. E aí coloquei outra que eu achei bonitinha, essa daí. E coloquei também a figura do espermatozoide, um tentando e o outro conseguindo entrar dentro do óvulo. Bom, esse aí é um vídeo super legal. É uma apresentação lúdica, assim, engraçada, do trajeto do espermatozoide para chegar, a disputa dele para chegar no óvulo, gente. Super legal. Bom, agora a gente vai falar exatamente da fecundação. O que é a fecundação? É a união do óvulo feminino com o espermatozoide masculino. E essa fecundação acontece dentro da tuba uterina, ou a trompa de Falópio, que a gente viu antes. Essa união, ela dá forma a uma nova célula, o zigoto. Esse zigoto, depois, vai sofrer várias modificações. Ele vai passar por muitas repartições, formando blastocisto ou blastômero, que é a mesma coisa. O diferencial só a denominação do significado do nome, mas é a mesma célula. Essa célula, ela é a repartição do zigoto, como se eu tivesse uma banana e fosse cortando em várias partes. Eu tenho várias partes de banana, não modificada. Eu só dividi. Aí, após muitas clivagens ou repartições, eu tenho aí a formação de várias células, né? Essas células, elas vão se juntando, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, quantidade de meros, e vão ficando todas juntinhas, formando uma bolinha de um monte de pedacinho de células, chamada mórula. Esse mecanismo leva em média de 3 a 5 dias após a fecundação. Quando a mórula sofre nidação no útero, a próxima fase é a de blástula. A blástula, ela vai sofrendo modificação também, isso dentro do período semanal de gestação, e aí ela vai se repartindo, as células vão diminuindo, para depois ela passar para a gástrula. Essa fase de gástrula é a formação onde há uma cavidade na mórula, né? E a partir daí vão formando folhetos de novas células que vai a partir deste momento formar os tecidos diferenciados, distintos do feto, fígado, cérebro. Eu coloquei aqui uma figura da sequência, desde o óvulo até a fase blastocisto, tá? Mas aqui eu tenho
um blastocisto já com uma cavidade, que entrando na fase de gástrula, tá bom? E ao lado, um bebezinho não, hein? Um feto, ele já deixou de ser embrião, é um feto, né? Que ele já tem as células diferenciadas para tecido distinto e a placenta dele ali, ó, nidada na parede do útero. Bom, coloquei essa figura, que eu achei ela bonitinha, e é mais uma para fixar. Eu tenho aí o óvulo, né? Depois eu tenho o zigoto, que é a união do óvulo com o espermatozoide. E aí tem a primeira clivagem, com a formação de duas células. Percebam que ela está bem grandinha, rechuchuda. E aí, conforme vai aumentando o número de células, vai diminuindo o tamanho. E aí, depois eu já pulei para a mórula, né? Essa junção de células pequenininhas, muitas clivagens. Depois tem a blástula, né? Que é a formação desse meio, desse vacúolo dentro da mórula. E aí, depois da blástula, a gente vai ter a gástrula, né? Que vai começar a formação nesse vacúolo das células diferenciadas que vai dar início à formação do feto. Eu coloquei essa figura que é exatamente como a outra, né? Com um número a mais de blastômeros. Só que eu achei que esses blastômeros, eles parecem um bichinho de pelúcia, né? Blastômeros de pelúcia, tão bonitinho. E mostra também assim a mórula de um outro ângulo, né? Outra coisa, aqui já acrescentou o tamanho desses blastômeros, que quando estão pequenos são micrômeros e quando estão grandes são macrômeros, a título de conhecimento, tá, meus amores? Bom, aqui a gente tem uma outra ilustração dos blastocistos. A língua já está começando a enrolar de tanto blasto. E os blastômeros. A gente tem aí a primeira fase, né, da clivagem com dois blastócitos. E depois tem chegando a mórula, que é a nossa amorazinha. Temos a blástula, que é onde é formado o vacúolo dentro da mórula. Não temos a gástrula, que é onde é formado a célula que vai ser diferenciada na formação dos tecidos no embrião. E aí depois a gente mostra o feto. Aqui é um vídeo, também com certeza eu vou falar que é super legal, que mostra desde a fecundação ao início do parto, tá? Eu cortei exatamente o parto porque é um assunto que nós vamos estar falando sobre tipos de parto, tá bom? Então, assim, não deixe de assistir, hein? E aí, como eu ia dizendo, ela dá origem a dois embriões separados. Esses gêmeos verdadeiros de bipartição morular, ele vai ter uma placenta para cada um. Essa é a diferença, tá? Mas não deixam de ser verdadeiros. Esses gêmeos, eles geralmente são do mesmo sexo, eles podem haver bipartição ou tri. Normalmente, tá? Os gêmeos verdadeiros, eles sofrem bipartição e são do mesmo sexo, tá bom? Indiferente de ser placentas diferentes ou a mesma placenta. A questão sexual é sempre o indicativo de que, para gêmeos verdadeiros, há o mesmo sexo. Desculpa, o mesmo sexo, tá bom? Esse aqui é mais um videozinho que a titia tá colocando e mostra a formação e quando há a repartição do zigoto. Inclusive mostra essa outra parte que eu falei das placentas diferenciadas, tá?
Neste caso, a gente vai falar sobre os gêmeos siameses, né? Assim, os gêmeos siameses, eles são idênticos também, e o que acontece é o seguinte, aqui eu tenho uma mórula, né? E tem aqui uma gástrula. A gástrula, ela, com essas células azuisinhas que são as células diferenciadas, ela tem um momento de separar esse botão genético, tá? Às vezes, quando ela passa do tempo certo, que é do quinto ou sexto dia de mórula para gástrula, aí o que acontece? A separação desse botão genético não acontece por completo, havendo aí uma união desses pontinhos que estão em azul. Essa parte em união é a parte em que vai ser desenvolvida posteriormente os fetos, né, de forma unidas, o corpo. É assim que acontece a questão dos gêmeos siameses. Bom, aqui a gente tem uma outra ilustração, né? Eu coloquei o zigoto, coloquei os blastocistos, a mórula, né? E o momento em que não houve a clivagem ou separação completa dessas células. E aí, o que acontece? Ela vai se desenvolver, né? Sempre com esse pedaço de união, que pode ser cabeça, pode ser barriga, pode ser pernas, pode ser braços, pode ser dedos. Em alguns casos dá para fazer uma cirurgia e retirar, mas dependendo do caso, não tem como, tá bom? Aqui eu tenho uma outra ilustração, né, do zigoto dos gêmeos normais e siameses. Do lado esquerdo eu tenho aqui o desenvolvimento, né, da fecundação, e aí eu tenho a primeira parte do zigoto, e aí eu tenho a primeira divisão celular. Depois eu tenho, já fingindo que chegamos à mórula, aí a gente tem aí a separação da mórula com a formação de dois embriões separados, a partir de um zigoto. Do lado direito, eu tenho o mesmo mecanismo, só que na hora da separação da mórula, não há separação. No caso aqui, a célula ficou totalmente unida, tá? Mas aí a gente já viu no slide anterior que não é bem assim. Ela pode ficar totalmente unida ou parte unida. Bom, a gente agora vai falar dos gêmeos falsos ou fraternos, né? Esse é um tipo de gestação em que há a fecundação, né, de dois ou mais óvulos por espermatozoides distintos. Ou seja, se eu tiver dois óvulos liberados, que não é normal, eu tenho dois espermatozoides que conseguiram adentrar, né, no caminho e fecundar o segundo óvulo. Posso ter mais de dois? Também posso. Só que nesse caso é o seguinte, esses gêmeos, eles são, cada um tem a sua célula ovo distinta, com gametas femininos e masculinos diferenciados. Por quê? Porque cada gameta tem o seu código genético diferenciado. Nem todo espermatozoide vem igualzinho com o código genético dos cromossomas dele, assim como o óvulo também. Então, por isso que quando há o nascimento, a gente vê nitidamente a diferença desse tipo de gestação. O nome que se dá a esse tipo de gestação é dizigóticos ou bivitelinos, porque são dois, né? E aí, se for mais, eu tenho pluri, com vários, plurizigóticos e plurivitelinos. Para cada fecundação, eu tenho uma bolsa e tenho também uma placenta, tá? Assim como aconteceu na gestação dos gêmeos verdadeiros na separação dupla da mórula, onde foram feitos dois filetes de material genético para cada gêmeo verdadeiro. Neste caso, ele não foi a partir de somente um zigoto, ele
formaram vários zigotos. Neste caso, normalmente, eles são sexos diferentes, tá bom? Pode acontecer igual? Pode, mas não é porque eles sejam verdadeiros. Podem haver a fecundação com zigotos formando zigotos diferenciados, mas coincidentemente o xizinho venceu. Bom, esse aí é um vídeo de gravidez ectópica. A gravidez ectópica, ela é a fase em que há a fecundação e acontece na tuba uterina, né, ou trompa de falópio, e aí, ao invés de ter a nidação, que é a fixação do zigoto, depois que passa por todas as fases de repartição para a mórula, chegar no útero e fazer a nidação, não tem esse processo. Ela faz a nidação na trompa, tá? É uma gravidez de risco e tem que ser retirada. Bom, a gente vai terminar aí nosso videoaula com os meninos, né? Na puberdade dele. Eu não adentrei muito no assunto porque é uma aula de materno, né? E subentende-se que materno é menina. Pois é, então. Mas eu coloquei aqui uma pincelada para a gente ter conhecimento mesmo, né? E conhecer um pouquinho como que eles sofrem com a mudança, né? Com essa transição dessa fase de puberdade de menino para adolescente. Bom, nessa fase de puberdade, os meninos passam pela mesma maturação que as meninas. Fisiológico, ele vai se modificando, né? E vai se adequando à nova realidade, onde as glândulas na hipófise, elas são estimuladas para produzir hormônios sexuais. No caso dos meninos, testosterona. A testosterona ela é responsável para o desenvolvimento masculino, assim como a progesterona e o estrógeno está para as meninas. No caso dos meninos, tem a alteração do tom de voz, a fonética deles fica diferente. Eles não têm nem grave nem agudo, fica aquela voz taquara rachada. Tadinhos, né? Sofrem com isso. O pomo, que não é pão de Adão, né, é uma proeminência que dá na garganta, uma elevação, assim, na região da laringe. Também tem a modificação do corpo, né, o alargamento dos ombros, do tórax. Há um desenvolvimento, né, de corpo, de músculo, de ossatura. Pelos começam a crescer por todas as regiões do corpo. Eu diria que todo o corpo, com exceção da palma da mão e a planta do pé, quase tudo fica peludo. Axila, peitoral, membros inferiores e superiores, região pubiana, rosto. Diz para mim, acho que só ficou orelha. E acho que só isso, né? O desenvolvimento do pênis é assim, interessante. Por quê? Ele começa a desenvolver a partir, dependendo do fisiológico da criança, com uns 9 anos. Ele começa a crescer e os testículos começam a ficar proeminentes, ou seja, mais evidentes. E depois, na fase de puberdade real, que é a adolescência masculina, que é no período de 12 a 13 anos, aí sim, ele vai sentir um diferencial peniano. Por quê? Porque ele já vai começar a produzir espermatozoides, né? E vai sentir sensações. Então, sim, aí sim ele está entrando numa nova fase, num novo ciclo sexual da vida deles. Todas essas alterações, elas, assim, mexem muito com o psicológico masculino. As mulheres, nesse ponto, elas são bem mais fortes. Assim, mais fortes, mas com tanto hormônio, com tanta energia, né? Os dois, assim, têm a mudança de humor, que é comum,
aquela energia de sair para dançar, para correr, para conversar, aquela agitação de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é uma coisa comum entre os sexos. Que mais? Não ficam assim extremamente impacientes e são sempre os pobres coitados. Oh, meu Deus, ninguém me entende. Porque eles pensam muito rápido, meu Deus. E essas variações causam muitas alterações psicológicas. Vamos falar aqui do espermatozoide. O espermatozoide ele fica armazenado no epidídimo, que é uma parte em cima do saco escrotal do testículo, e ali eles são liberados juntos com o sêmen ou esperma, quando há ejaculação. Bom, não é a mesma coisa esperma com espermatozoide. Esperma ou sêmen é uma mistura de secreções que saem dos testículos, das vesículas seminais, da próstata, da glândula bulborretrais, para formar o sêmen, um aglomerado de proteínas, na realidade. E aí, esse sêmen, que é o líquido masculino, quando ele sai mais espesso, mais grosso. Conforme vai passando o tempo, ele vai ficando mais liquefeito. No caso do liquefeito, para o espermatozoide dentro da mulher, é melhor para ele se locomover. Então, a gente sabe que esperma é líquido, espermatozoide é gameta. Os meninos costumam ejacular em torno de 3,5 a 5 ml de sêmen, junto com o espermatozoide. Se for menor que isso, assim, em sequência, pode indicar algum problema patológico. O pH, ele é levemente alcalino. Ele na régua de pH, entre ácido e alcalino, ele fica em 7,2 a 7,8 da faixa alcalina. E quando ele ejacula, ele libera de 200 a 600 milhões de espermatozoides. Olha só que injusto com as mulheres. As mulheres nascem com 300 mil a 350 mil óvulos. E a cada ciclo menstrual libera de 500 a 1000 óvulos. Quando não é fecundado, se perde. Vai embora, junto com o endométrio. Aqui eu coloquei o sistema reprodutor masculino, né, para título de conhecimento. Do lado direito eu tenho a vesícula seminal, bexiga e próstata. Tem o epidídimo, olha ele aí, onde armazena o espermatozoide. Ele fica em cima do testículo, que os dois ficam dentro do saco escrotal. Do lado direito, eu tenho esse osso púbico, que a mulher também tem, né, que é esse osso em cima da bexiga. Tem o ducto deferente. Quando eu falo deferente, é um ducto de saída. Tem o pênis e tem o canal da uretra, que está ligado diretamente ali com a bexiga. Na uretra, no caso do homem, também sai o sêmen, junto com o espermatozoide. Aí alguém me perguntou uma vez, professora, se na relação sair aquele líquidozinho no homem, eu posso engravidar? Bom, vamos refletir. Se teve uma relação, sabendo que o espermatozoide ele tem aí um tempo de vida, não é de um dia, até mais. No caso do homem, como o canal passa a urina também, então faz uma lavagem. Mas, por exemplo, se ele teve uma relação, um coito, e aí não urinou, e daqui uma hora teve uma outra relação, um coito, concorda que aquele canal vai estar repleto de espermatozoide? E aí, esse líquido lubrificante masculino, ele pode vir sim com espermatozoide. E se você estiver ovulando, você vai ser possivelmente positivamente fecundada. Agora, se você vai ovular daqui a 5 dias, como o espermatozoide dentro da mulher sobrevive até 6 dias, então, no teu período de ovulação, 5º dia, pode sim engravidar.
Como eu disse, eu deixei exercícios para que vocês façam. Mande para o meu e-mail, não para o meu zap, por favor, tá bom? Vocês podem até escrever, colocar as respostas no papel, tirar foto e manda por e-mail, combinado? E aí vocês me respondam, por favor, e mande por e-mail. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no meu privado, tá bom? Eu espero que essa aula vocês tirem proveito, espero que vocês tenham gostado. Desculpe com alguns, assim, contratempos, né? Do tipo né, que eu falo né. Me perdoem, mas eu fiz de coração e espero que vocês gostem.